Louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor, desfrutamos da sua mesa, Ele é tudo para nós. Hoje nós, os presbíteros, irmãos responsáveis, temos uma palavra para toda a igreja. Como nós tínhamos já falado no passado, a igreja tem direção, né? E nós temos um encargo diante do Senhor de ajudar os irmãos em vários aspectos práticos. Isso aqui foi algo que os irmãos solicitaram uma ajuda no que diz respeito à questão prática ligado a datas comemorativas, a esses feriados especiais, esses dias especiais. Qual é a nossa atitude, qual é a nossa visão e como deve ser o nosso proceder. Nós damos uma direção prática. É a nossa responsabilidade diante do Senhor passarmos essa visão, certo? Mas, e é claro, está na consciência de cada um se vai ou não vai seguir nesse caminho. Aí isso é uma questão diante do Senhor, mas a igreja tem uma direção. Ontem nós vimos que pelo fato de vivermos nos tempos finais, o inimigo tem uma ação. Primeiro, o mistério da iniquidade que opera. Mistério porque é alguma coisa oculta, ninguém vê. A iniquidade é alguma coisa terrível que está já acontecendo nos dias de hoje. E nós explicamos o que é a iniquidade. Mostramos a diferença entre transgressão e iniquidade. Por exemplo, aqui tem uma linha. Quando existe uma linha e eu passo essa linha, eu tenho um sentimento, eu passei a linha, tá certo? Eu deveria estar aqui desse lado, mas aqui há uma linha, há uma referência, e eu ultrapasso, vou além daquilo que é adequado. Então nós temos uma transgressão. Se eu cometo uma transgressão, eu tenho uma condição, eu vou diante de Deus, né? Eu peço perdão pelo meu erro, eu vi que existe a transgressão. Mas o que o inimigo faz? A iniquidade é o seguinte, ele apaga essa linha, tira essa linha. Ao invés de resolver o problema, tirou a linha, de tal forma que uma pessoa vai além do que é devido, já não sente mais nada. Por quê? Porque a linha foi apagada. E hoje nós vemos isso ocorrendo no mundo de uma maneira muito, muito forte, tá certo? As referências todas estão sendo tiradas. Eu vou dar um pequeno exemplo. Por exemplo, família. É ou não é uma referência? Né? Era uma referência dentro da sociedade e também uma referência dentro da palavra de Deus, não é? Família. E hoje, o que as ideologias dizem? Que família é uma imposição. Está destruindo o fundamento da família. Diz que não é mais necessário família, que cada um pode viver como quer. O que isso aqui é? Iniquidade. Tira a linha. Então, o inimigo de Deus, ele tem duas coisas, isso já falamos no passado. Tirar referência. E como ele tira referência? Primeiro, a palavra de Deus é a referência para nós, né? Então ele procura tirar a palavra de Deus de nossas vidas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse inimigo de Deus, né, vai fazer com que surja o anticristo. O mistério da iniquidade está ligado com o iníquo, que é o anticristo. Anticristo, a raiz é que é contra a unção. Cristo é ungido. Unção é o que o Espírito trabalha em nosso interior, e a unção está ligado também à nossa consciência, que é ligado ao espírito do homem. Então, outra maneira dele fazer o trabalho
é tirar referência interior. A palavra, inicialmente, é uma referência exterior, e a unção é uma referência interior. Então, como ele faz isso? Cauterizando a nossa consciência. E quando nós temos uma consciência cauterizada, nós não temos mais sensibilidade. Significa pecamos e tudo fica como está, como se nada tivesse acontecido. Isso é a maneira do inimigo agir, tá certo? No mundo, ele vai principalmente trabalhar na iniquidade, tirando as referências que são leis, né? Que são as exigências que a própria sociedade impõe. Então ele tira essas referências, são referências exteriores. No povo de Deus ele procura tirar a palavra de Deus, por isso que o inimigo faz tanta força para você não ganhar da palavra de Deus, para você não ler a Bíblia. E o outro ponto contra o povo de Deus é a consciência. Todo tipo de trabalho contra a questão da consciência, até ensinamentos que cauterizam a consciência. Então, essas coisas nós vimos ontem, os vários versículos. E aí, vamos entrar agora nessa parte prática ligado a essa questão das datas comemorativas. Mas nós, primeiramente, precisamos ver os fundamentos. Primeiramente, Êxodo 19, vamos ver o coração de Deus, o que Deus espera e como Deus vê o seu povo. Êxodo 19, versículo 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, o que Deus deseja é um povo que seja sua propriedade peculiar dentre todos os povos. Um reino de sacerdotes e uma nação santa. Significa o quê? Deus olha para o seu povo e diz: vocês são especiais, vocês são separados, vocês são diferentes. Tá certo? Isso é que está implícito nessas palavras. Vamos ver agora Deuteronômio, capítulo 7. Versículo 6. Porque tu és povo santo ao Senhor. Santo significa separado. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Isso quer dizer, aqui é um povo que Deus diz: vocês são meus, vocês pertencem a mim. Está certo? Então vemos que isso está no coração de Deus. Deuteronômio 14, versículo 2. Porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Amém. Você talvez diga: Miguel, mas isso aqui ele estava falando para o povo de Israel, não está falando para a igreja. Então vamos ver 1 Pedro capítulo 2. Agora então estamos no Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós podemos ver aqui, de uma maneira clara, falando da igreja, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Isso quer dizer uma nação separada, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um povo que foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Que coisa boa, hein? E ele diz assim: vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Amém. Nós antes não éramos povo de Deus, agora somos povo de Deus. Nós somos especiais, somos separados, somos dele, propriedade exclusiva dele. Somos ou não diferentes? Somos. Que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Tito 2, Tito 2, 14. Vamos ver 13 e 14. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Está vendo aqui o que a palavra de Deus nos diz? A fim de remir-nos de toda iniquidade. Ele se deu por nós para isso, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então nós podemos ver que tanto no Antigo Testamento, quando Deus se referia ao povo de Israel, como nos dias de hoje, quando Deus se refere à igreja, Deus está dizendo que nós somos o povo dele. Amém. Separado, diferente, um povo que foi transferido das trevas para a luz, um povo que experimentou a misericórdia de Deus, uma nação santa, sacerdócio real, um povo que serve a Deus. Tá certo? É um povo diferente. Agora, o que o inimigo faz? Vamos ver, principalmente baseado no Antigo Testamento, o sentimento que havia no meio do povo de Deus, um sentimento negativo. Vamos ver 1 Samuel 8. 1 Samuel capítulo 8. Versículo 5. A partir do versículo 4. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. O povo de Israel, de repente surgiu no meio deles o desejo de ter um rei. Mas por que surgiu esse desejo de ter um rei? Porque eles queriam ser iguais a todas as nações.
Eles não queriam mais ser uma nação separada, uma nação diferente. Eles queriam ser como todas as nações. Olha só o versículo 6 daí. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Samuel ouviu essa palavra, sentiu mal. Então ele orou ao Senhor: Senhor, o povo quer um rei, eles querem ser iguais a todas as nações. E olha o que o Senhor disse para Samuel no versículo 7. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. O povo de Israel tinha uma característica: era um povo que tinha Deus como rei. Tinha, claro, juízes, distintos juízes, mas esse povo tinha Deus como um rei. Eles não queriam mais Deus como rei. Eles queriam um rei, um homem como rei, como todas as nações. Olha, é o desejo de ser igual às outras nações. Primeiro Samuel, capítulo 8 ainda, versículo 18 e 19, quando depois Samuel fala para eles sobre as consequências da escolha deles de desejarem ter um rei. 18: então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Olha o 19: porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. E olha o versículo 20: para que sejamos também como todas as nações. Não, nós queremos ser igual a todo mundo. Nós não queremos ser diferentes, nós não queremos ser separados. E aí, vamos dar uma olhada em 2 Reis 17. 2 Reis 17. Versículo 8. Quando o povo de Israel, pelo fato de ter pecado e ofendido tremendamente a Deus, eles foram levados cativos. 2 Reis 17, 8. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. 2 Reis 17, versículo 11. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira. Então eles faziam coisas que as nações faziam. Eles queimavam incenso nos altos, quer dizer, eles estavam fazendo um tipo de adoração que as nações faziam. Mas o Senhor tinha dito: vocês não vão fazer assim, porque vocês são diferentes, porque vocês são o meu povo. No versículo 15, rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos. Seguiram as nações que estavam em redor deles, dos quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Deus disse: não façam isso. Não façam como as nações. Mas eles queriam ser igual. Queriam ser iguais a todas essas nações. Ok.
Então, olha, isso é um tipo de situação. Agora eu vou mostrar a Bíblia um segundo tipo de situação, que está nessa mesma porção de 2 Reis 17, a partir do versículo 24. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Sefarvaim, e as fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Olha só o que aconteceu. O povo de Israel, do reino de Israel, eles foram levados cativos para outros países. Daí o rei da Síria trouxe outros povos para habitar nessa terra de Israel. Versículo 25. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Então, como aqueles povos ali viviam segundo os seus costumes, Deus mandou leões. Daí o rei da Síria, versículo 26, pelo que se disse ao rei da Síria: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabe a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Olha só o que aconteceu. Então o rei disse assim: eles não sabem servir aquele Deus da terra, porque era esse conceito que tinham, os diferentes deuses, cada terra tinha o seu Deus e tal. Então eles não conhecem esse Deus de Israel lá, tudo. Então vamos mandar um dos sacerdotes para ir para lá e ensinar eles a adorar esse Deus da terra. Então versículo 28, foi pois um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Mas eles trouxeram não os sacerdotes que serviam o templo em Judá, que era segundo o que Deus havia dito, mas eles pegaram aqueles sacerdotes de Israel que adoravam aqueles bezerros que haviam em Betel e Samaria. Já era uma coisa desvirtuada. Olha o versículo 29. Eu estou explicando isso aí para os irmãos, para que os irmãos compreendam as artimanhas do inimigo. A primeira artimanha que nós mencionamos foi o desejo de ser igual aos outros. O perigo disso. Segundo, existem aqueles que adoram os ídolos, mas daí descobre que a adoração dos ídolos traz um certo problema, que precisa também aprender a adorar o Senhor. Olha o versículo 29. Porém cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos. Então eles foram aprendendo daquele sacerdote de Israel uma maneira de adorar a Deus, mas eles ainda fizeram seus próprios deuses. Daí nós vemos aqui uma mistura. Isso está nesse versículo 29. Mas o versículo 32 diz assim: mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes, lugares altos, os quais oficiavam a favor deles no santuário dos altos. Olha o versículo 33. Isso é uma coisa que nós precisamos perceber. De maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses. Então, eu quero que os irmãos percebam aqui a questão dos samaritanos. Existe a questão das nações e existe a questão peculiar dos samaritanos. Esses samaritanos temiam o Senhor, mas ao mesmo tempo serviam os próprios deuses. Eles temiam ao Senhor, serviam ao Senhor por medo.
mas eles serviam aos seus deuses por amor. Vocês estão compreendendo? Quer dizer, eu quero Deus, porque se eu não tiver Deus eu vou ser castigado, mas eu tenho ainda os meus próprios deuses, porque eu gosto disso. Faz uma mistura. Eu quero os dois. Eu quero Deus e eu quero os ídolos. Mas eu quero Deus porque eu tenho medo que Deus me castigue. Mas os meus deuses, eu sirvo por amor. É uma religião de medo, de temor. É uma religião que tem só uma forma. E é uma religião que aceita o mundanismo, que aceita o mundo. Esses são dois princípios que causam dano ao povo de Deus. Primeiro, querer ser igual aos outros. Segundo, mistura. Sirva a Deus, mas também sirva ao mundo. Ok. Compreendendo esses dois fundamentos, vamos agora para as datas comemorativas. Nós vamos apresentar aos irmãos. Talvez alguns fiquem chocados, mas são fatos. Primeiro, vamos falar do Natal. Natal. As informações que eu vou passar aqui são informações que estão na internet. Antigamente essas informações não estavam disponíveis, né? Era difícil acessar, mas hoje qualquer um acessa. Dia 25 de dezembro, dia 24 para o dia 25 de dezembro. Dia 24, dia 25 de dezembro, o Natal, foi a data mesmo que o Senhor Jesus nasceu? Qual data foi que o Senhor Jesus nasceu? A Bíblia não diz, mas a Bíblia dá indicações. Não diz, mas dá indicações. Eu vou mostrar primeiro as indicações da Bíblia, tá bem? Depois nós vamos voltar sobre a origem do Natal, tá? Primeiro, Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Preste atenção, eu quero que vocês prestem atenção. Havia um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Isso é uma referência muito importante. Do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Vamos ver agora essa questão do turno de Abias. 1 Crônicas 24. 1 Crônicas 24. A partir do versículo 6, ou a partir do versículo 7, mostra a questão dos turnos. A partir do versículo 7, saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, sétima a Cós, oitava a Abias. Tá certo? Ao todo eram 24 turnos. 24 turnos.
cada mês 2 turnos, eram turnos de 15 dias. Tá bom? Então a 8ª era de Abias. Ok. Então, primeiro mês do calendário judaico é o mês de março. Tá? Primeiro mês é o mês de março. Então, março, nós temos 2 turnos, certo? Tá. Abril, mais 2 turnos. Maio, mais 2 turnos. Junho, mais 2 turnos. O turno de Abias era o 8º, era a segunda quinzena de junho. Dia 15 a 30 de junho. Esse era o turno de Abias. Tá bom? Agora vamos para Lucas 1. Voltando para Lucas 1. Lucas 1, 23. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Então ele voltou para casa no final de junho. E olha o 1:24. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Ela ficou grávida. Então ela ficou grávida no início de julho. Foi quando ele voltou para casa, tá certo? Os irmãos estão acompanhando ou não? Porque o Senhor tinha prometido, né? Que iria dar descendência para ele. Então, voltou para casa e a mulher concebeu. Então, ela concebeu no mês de julho. Agora, Lucas 1:26. Preste, irmãos, atenção. Lucas 1:26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. Esse 6º mês se refere ligado a essa concepção que de Isabel, porque o versículo 24 diz: concebeu e ocultou-se por 5 meses, né? E aí no 6º mês o anjo Gabriel aparece para Maria. Então, anjo apareceu para Maria foi em dezembro. Os irmãos estão acompanhando? Eu estou dando os versículos e os meses de cada versículo. Então, em dezembro, o anjo aparece, e no versículo 39, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Então foi exatamente em dezembro então que Maria foi visitar Isabel. E quando foi visitar Isabel, ela falou, né? Ela ficou possuída do Espírito Santo e exclamou: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Então, ela estava no 6º mês de gravidez, quando Maria foi visitá-la, no mês de dezembro, e a Maria já estava grávida do Espírito Santo. Certo? Os versículos 43, 44 provam que naqueles dias Maria estava grávida do Senhor Jesus. Então, se Maria concebeu, ficou grávida em final de dezembro, então o Senhor Jesus nasceu entre final de setembro e início de outubro. Os irmãos compreenderam? Entenderam ou não entenderam? A Bíblia não diz que dia que o Senhor nasceu, mas há uma série de versículos
que dão uma indicação. Mas por que a Bíblia não enfatiza isso? Porque não é importante saber a data em que ele nasceu. Porque se fosse importante, a Bíblia teria registrado. Os irmãos compreenderam? Em nenhum lugar da Bíblia o Senhor disse assim: comemorem o meu nascimento. Por quê? Porque o mais importante não é a data que o Senhor Jesus veio ou nasceu nessa terra. O mais importante é quando foi que a vida dele entrou em nós. Isso sim tem valor. Amém? Foi quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando nós nos convertemos, porque ele veio, foi para isso, para que nós pecadores nos tornássemos filhos de Deus. Os irmãos compreendem? Então, nós mostramos, o Senhor Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Vamos dizer, mas por que essas datas? Dia 24 de dezembro, no hemisfério norte, nós temos chamado o solstício de inverno. Nós temos a noite mais longa do ano. E aqui no hemisfério sul, qual é a noite mais longa do ano? 24 de junho. Não é isso? É a noite mais longa do ano. E 24 de dezembro é a noite mais longa do ano no hemisfério norte. Os povos pagãos comemoravam esse solstício de inverno. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque vocês depois podem até consultar na internet. Mas no dia 24 para 25 se comemorava, os povos pagãos comemoravam o nascimento do Deus Sol. O nascimento do Deus Sol. Por quê? Porque depois daquela noite mais longa do ano, as noites começam a ficar cada vez mais curtas, tá certo? Não é verdade? As noites vão ficando cada vez mais curtas, estou falando no hemisfério norte. Para nós, é dia 24 de junho, que é a noite mais longa, depois as noites vão ficando cada vez mais curtas. Isso quer dizer, os povos pagãos criam então o nascimento do Deus Sol, e o Deus Sol vai vencendo, né, a noite, e por isso que cada vez as noites ficam mais curtas. Então, essa data veio disso. O que aconteceu? Como é que foi depois que virou Natal? É que, como os povos pagãos comemoravam esse dia, a Igreja Católica, para poder cristianizar esses povos pagãos, disseram, então vamos também comemorar dia 24, 25, o nascimento de Jesus, daí fica uma festa só. Como? É o sol da justiça e tal, as outras coisas. Então tem um monte de outras coisas. E aí, o costume da festa da Saturnália, que era a questão da comemoração do nascimento do Deus Sol. Costume: visitar amigos, trocar presentes, decorar árvores com velas acesas e faziam guirlandas e enfeitavam suas casas. Então, de onde vem a árvore de Natal? Dos povos pagãos. Costume de trocar presentes dos povos pagãos. Essa questão de velas e aquelas coisas todas dos povos pagãos. E aí, você pode dizer, e a questão da história, e a questão do Papai Noel? Daí já também é uma questão sobre uma pessoa que era chamado São Nicolau, e aquelas coisas, daí tudo depois foi misturado. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque vou abordar várias festas.
Então, os irmãos perguntam: vocês comemoram Natal? Nós não comemoramos Natal. Você acha que Deus se alegra que esse dia da adoração do Deus Sol seja comemorado por nós? Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? A raiz, a origem é pagã. A origem é pagã. Mas você não se importa com o nascimento do Senhor Jesus? Claro que nós nos importamos. Graças a Deus, né? Que o Senhor Jesus nasceu. Mas a Bíblia não diz nenhum lugar para comemorar. E eu faço a seguinte pergunta: hoje, o que se comemora? Entende? A origem é pagã. Eu quero que os irmãos entendam isso. Nós amamos o Senhor Jesus. Não é? Amém. Mas nós precisamos saber essa origem pagã. Você acha que Deus se alegra? Tá. Segundo, Páscoa, outra grande festa. O Senhor Jesus, ele morreu, a data que ele morreu foi durante a Páscoa dos judeus, tá certo? Então hoje a questão da comemoração da Páscoa há uma mistura tremenda. Ele não segue o calendário judeu, tem um calendário próprio, e esse calendário próprio está ligado a comemorações também dos antigos povos pagãos, porque eles festejavam o início da questão da primavera lá no hemisfério norte, e homenageavam uma deusa chamada Ostara ou Ostara. Você sabe como é que chama esse feriado da Páscoa em inglês? Easter. É a mesma raiz desse Ostara. Então essa comemoração de hoje está ligada a isso aqui. Essa deusa da primavera, como que os pagãos pintavam o quadro? Pintavam o quadro com essa deusa segurando um ovo na mão, observando um coelho. É assim que os pagãos retratavam essa deusa, e essa era a festa comemorada para eles. Uma mulher segurando um ovo, olhando para um coelho. Na verdade era uma lebre, né? Olhando uma lebre. Agora vocês já sabem a origem do coelho e a origem do ovo. Origem pagã. Mas Miguel, vocês não celebram a morte do Senhor? Partir do pão? Não é? Nós tratamos uma realidade. Nós não estamos aqui fazendo de outras coisas. Mas eu estou falando da origem. E preste atenção, aquele princípio do inimigo, para nós sermos como outras nações, ou fazer uma mistura de adoração aos deuses, aos ídolos, mais adoração a Deus. Essa é a origem dessa Páscoa que é comemorada hoje. Festa de São João. Se Jesus nasceu dia 25, 24, 25 de dezembro, João Batista nasceu 6 meses antes, não é? Nós vimos aqueles versículos. Então, 24 de junho, 24 para 25 de junho, que era chamado o solstício daí de verão. Era também uma celebração
pagã, onde eles celebravam fazendo fogueiras. Você vê essa festa de São João, não faz fogueira? Origem pagã. Origem pagã. Você diz assim, mas isso aqui hoje já é cultural tudo. Irmãos, nós estamos mostrando a origem. E aí existe um princípio que eu acho muito importante. Nós precisamos aprender a ensinar os nossos filhos, mostrando a eles a nossa identidade. Nós somos um povo separado, nós somos um povo diferente. Os outros comemoram, nós não comemoramos. Entende? Nós somos diferentes. Se na escola, mas também nós precisamos ser sábios, né? Em todas essas festas, seja Natal ou Páscoa, assim, se alguém fala assim, Feliz Natal, você não vai dizer pagão. Você não vai falar isso aí. Isso é não ter sabedoria. Você diz obrigado, que Deus abençoe você, né? Certo? Tenha um bom final de ano. Louvado seja Deus. Não é isso? Tem que usar sabedoria. As pessoas não compreendem. Mas nós precisamos compreender a origem disso. Não agrada a Deus. Nós precisamos ensinar ao nosso filho, nós somos diferentes. Nós somos um povo de Deus, separado. E é por isso que daí a vida da igreja é algo tão importante. Nossos filhos verão, eu pertenço a um povo diferente. Porque se não for pela vida da igreja, ele vai dizer assim, nosso filho vai pensar, a minha família é muito esquisita, né? É tão diferente das outras famílias. Não é só a família, nós somos um povo diferente. Os irmãos compreendem? Daí dizem, mas daí lá na escola tem... Tudo bem, tem coisa obrigatória? Sempre nós vamos falar com os professores, né? Gostaria, tudo tem, mas não force meus filhos a participar, por favor. A conversa. Os irmãos compreendem? Tá, outra coisa que é terrível, que eu chamando Halloween. Isso aqui é diabólico mesmo, né? É de cara assim. Os povos celtas, eles celebravam um festival chamado Samhain, de duração de 3 dias, com início no dia 31 de outubro. Daí eles comemoravam mais ou menos nessa época, né? A questão da mudança do clima. Passagem do ano celta era dia 1º de novembro. Eles acreditavam que naquele dia os mortos se levantavam, se apoderavam dos corpos dos vivos. Daí eles usavam fantasias e artefatos sombrios para se defenderem desses maus espíritos. Daí começou, no início, esse dia era condenado, mas daí a igreja aproveitou e a igreja católica, né, instituiu o dia de Todos os Santos no dia 1º de novembro e no dia 2 de novembro, dia de Finados, para mais ou menos coincidir com essa mesma data, que era o dia dos mortos, que os mortos saíam, né? Então o dia dos mortos, tal. E daí por isso que no dia 31 de outubro tem a festa do Halloween. Halloween, ele vem de Hello Evening. Hello significa santo.
dia 31 de outubro, dia 1º, dia de Todos os Santos, então a noite que antecede o dia de Todos os Santos, Halloween. Mas daí virou essa mistura toda. E hoje essas coisas estão nas escolas. Esse é o fato. Os irmãos compreendem como o inimigo faz? Ontem nós falamos sobre fermento, né? São através dessas coisas pequenas que o fermento vai sendo introduzido. E damos uma margem para Satanás atuar. Ok. Outra pergunta que os irmãos fazem. Agora, essas outras festas aí, então, falamos essas festas, digamos, religiosas e tal, né? Agora vamos falar sobre outro tipo de comemorações. Nosso meio tem muita pergunta: se comemora ou não aniversário? Eu quero fazer a seguinte pergunta: para que se comemora aniversário? Para quê? Qual é a razão? Você talvez nunca tenha feito essa pergunta para si mesmo, né? Por que comemora aniversário? Porque eu vivi mais um ano. Você viveu mais um ano, é mérito seu ou é graça de Deus? Esse sentimento de aniversário tem ou não sentimento de gratidão a Deus? Essa é a raiz, esse é o ponto. Ou a ideia dos nossos filhos hoje é dia do meu aniversário, hoje é meu dia, hoje eu mando e hoje todo mundo tem que fazer a minha vontade e hoje é o dia que eu vou receber muito presentes. Que coisa boa, eu vou receber muito presente, hoje é o meu dia. Qual que é o sentimento que impera? É de gratidão a Deus? Ou hoje é meu dia? Duas porções da Bíblia mencionam aniversário e nas duas ocasiões teve morte. Gênesis 40:20. Quando fala terceiro dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, ele deu um banquete e no meio dele reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Então o padeiro-chefe foi morto. E Marcos 6:21. Chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, daí dançou, daí ele ficou contente e disse: pede-me o que quiseres, eu te darei. Daí ela foi e perguntou para mim, disse: o que é? Eu quero a cabeça de João Batista. Nas duas menções que a Bíblia mostra uma grande festa. Mas festa para quem? Você pergunta assim: mas não é importante você saber quantos anos tem? Eu vou entrar nisso. Mas olha a situação de hoje.
essas festas de aniversário, primeiro, o Senhor tem ou não tem lugar? Quem é engrandecido, eu ou o Senhor? Segundo, aquele gasta-se tanto em presentes, é necessário isso mesmo? É necessário isso mesmo? Imagina um dia, e nós esperamos, vamos estar em 2.000 irmãos reunidos. Vai ter irmão, todo dia vai ter irmão tendo aniversário. Você já pensou comprar presente todos os dias? Você vai quebrar, não vai? Não, eu estou dizendo, eu não estou falando para você não comemorar alguma coisa, eu estou alertando, mostrando um aspecto. Nós podemos nos alegrar com mais um ano de vida, né? Convidar os irmãos, nós nos alegrarmos diante do Senhor, cantar hinos, né? Louvar o Senhor, pregar o evangelho para os amigos, não é isso? Tudo para a glória de Deus, está tudo tranquilo. E os anos são necessários? São! A Bíblia conta ou não o número de anos das pessoas? Conta. Como conta? Significa que se lembra do dia que nasceu. Se não, quantos anos você tem? Sabe que eu não sei quantos anos eu tenho? É porque eu nunca me lembro de que ano que eu nasci ou que data que eu nasci. Não é assim. Conta o ano. Eu vou mostrar aqui, ó. Números 4. Números 4, versículos 46 a 47, ó. Todos que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa dos pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas na tenda da congregação, e o que deles foram contados foram tal. Números 8, 24 a 26. Isto é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, mas desde a idade de 50 anos desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão, porém ajudarão os seus irmãos. Está vendo? Sabiam ou não da data do seu aniversário? Sabiam? Sabia contar quantos anos tinha? Tinha, mas preste atenção aqui. Olha só. Aqui conta assim, ó. Da idade de 25 anos para cima entrarão a aprender o serviço, porque ele começava a servir aos 30, né? Imagina a pessoa contando assim: puxa, quando eu fizer 25 anos, eu vou poder começar a servir a Deus. Está vendo? A contagem dos anos aos olhos de Deus e para Deus. Não é que a data foi esquecida. A data é lembrada, mas é lembrada para o plano eterno de Deus e para o propósito de Deus. Os irmãos estão entendendo? Salmo 90. Versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Contar os nossos dias para alcançarmos coração sábio. Ó, a vida humana, a nossa idade é assim, ó, né? Você vive determinado número de anos
E à medida que seus anos aumentam, os anos pela frente diminuem. Não é verdade? Nós já passamos 60, já estamos lá do outro lado da curva, né? Eu estou com 65 anos. Quantos anos eu ainda tenho nessa terra? Eu não sei. Mas isso faz com que eu aproveite bem os anos que eu tenho ainda. Que esses anos sejam para o Senhor. Tá, é ou não é verdade? Entende? Eu conto os anos que eu tenho. Eu agradeço a Deus por cada ano de vida que eu tenho. Mas isso é para me levar a amar mais a Deus, me consagrar mais a Deus. Não é para dizer assim, isso que eu vou fazer hoje é a grande festa para mim, porque esse é o meu dia, é o dia do Senhor, o dia é para Ele, porque eu sou dele. Olha só, Êxodo 30. Versículos 14 e 15. Pagamento de resgate. Vamos começar do versículo 13. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Esse ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Era uma taxa que tinha que se pagar para a questão do santuário. É por pessoa. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos. Quando derem oferta ao Senhor para fazer de expiação pela vossa alma. Significa, o Senhor pagou o mesmo preço por todos nós. Primeiro ponto, todos nós temos o mesmo valor. Essa é a base. Amém? Tá. Agora vamos ver outra porção. Levítico 27. Levítico 27. Na questão da avaliação para os votos. Versículo 2: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem da idade de 20 anos até a de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, tua avaliação do homem será de 20 ciclos e da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. Olha aqui, na questão da redenção, o Senhor pagou o mesmo preço por todos nós, não é? Meio ciclo, não interessa se é rico ou pobre, grande ou pequeno, é isso aí, é o mesmo preço, temos todo o mesmo valor diante de Deus, essa é a base. Mas preste atenção aqui, nessa questão de avaliação, significa, à medida que você se torna mais maduro, o seu valor vai aumentando. Então, o meu aniversário, eu tenho que ver sobre um outro ano. Eu quero que a cada ano eu tenha mais valor diante de Deus. Amém. Que a cada ano eu possa ser mais útil a Deus. Os irmãos entendem? Não é que você esquece do dia, mas qual é o foco desse dia? E que nós incutimos nos nossos filhos a respeito desse dia. Os irmãos compreenderam? Nós estamos dando
uma direção espiritual e um sentido prático. Não quer dizer que você comemora a mensagem, nós não vamos condenar ninguém, mas nós estamos dando a direção espiritual. Outro aspecto, tem gente que pergunta, devemos comemorar dia do pai, dia das mães, isso aí? Preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs, nós somos seres humanos e nós temos o relacionamento humano. Claro, tudo é uma questão de realidade. Eu nunca me lembro da minha mãe, não quero saber nada, mas no dia das mães eu vou lá e compro um presente para ela. Tem realidade? Não. E se você honra sua mãe todos os dias, você precisa de um dia especial? Não. Mas isso não quer dizer que naquele dia você não possa fazer algo especial. Os irmãos compreendem? É uma questão de coração. E qual é a meta? Qual é o foco? Honrar os pais é algo devido. Mas a igreja não comemora porque a igreja não tem mãe. Os irmãos entendem? Isso aqui é uma questão pessoal. É uma questão da família. Mas a igreja não comemora. Você pode comemorar como indivíduo. Os irmãos estão compreendendo? Fazendo a separação. Isso não quer dizer que a igreja não possa aproveitar esse dia e convidar um monte de mães, dizendo, nós vamos ter um evento para você e nós pregamos o evangelho, entendeu? Não quer dizer que a gente não possa fazer isso. Tudo é uma questão de coração e qual é a razão de estar fazendo. Se o nosso coração é puro diante de Deus, correto? Nós não estamos engessados, mas nós temos princípios espirituais. Cada irmão, irmã, tem liberdade de fazer isso diante do Senhor, entende? Mas a igreja em si não comemora. Porque a igreja não tem mãe, como falamos, né? Somos irmãos, cada um de nós que tem mãe. Tá certo? Então nós precisamos ter, mas esses são alguns princípios básicos, né? A minha parte na comunhão é essa.